Bem-vindo à nossa série Papo Rico de Mãe. Aqui eu trago dicas, orientações, dicas práticas para ajudar você, mãe, ajudar você, pai, nessa jornada da educação financeira junto aos seus filhos. Se você sabe da importância de falar de dinheiro com seu filho, se importa com o futuro dele, você precisa falar de dinheiro com seu filho. Mas eu sei, muita gente me fala, Tereza, eu não tive nem educação financeira para mim, como é que eu vou poder ajudar os meus filhos? Então, essa série Papo Rico de Mãe é exatamente para você que quer uma ajudinha aí nessa conversa, nessa jornada junto ao seu filho. Meu nome é Tereza Taira, se você não me conhece aqui, eu trabalho com educação financeira em projetos em escolas e empresas, e aqui eu estou trazendo dicas bem práticas no cotidiano para ajudar você realmente no dia a dia, que facilite essa comunicação e que facilite essa consciência, esse entendimento de falar dinheiro de uma forma natural, leve e que a gente leve para a vida inteira. Se você é já uma seguidora aqui, eu agradeço imensamente pela sua audiência, pela sua indicação. Muito obrigada por você estar aqui junto comigo também. Bem, eu escolhi um tema hoje que é bem importante e sempre lembrando que os nossos conteúdos aqui é sempre pensando em algo para evitar um problema futuro, um desafio futuro, porque os desafios futuros, os desafios financeiros a gente adulta, a gente conhece bem e a gente, como mãe, a gente não quer que os nossos filhos passem pelos mesmos desafios. Então, aqui eu vou trazer sempre alguma coisa que a gente possa explicar para o nosso filho, que isso evite um desafio futuro financeiro lá na frente. E todas as vezes que eu puder, praticamente sempre eu vou trazer o conceito que ajuda em qualquer idade do seu filho. Inclusive, acho legal a gente poder se conhecer melhor. Coloca aqui nos comentários qual a idade dos seus filhos. Eu tenho três filhos, né? Para quem não me conhece, eu tenho três filhos. Os meus filhos são de diferentes gerações. E esse tipo de conteúdo que eu trago, você pode ter certeza, eu converso muito com eles aqui em casa. Então, eu estou também trazendo a minha experiência como mãe. É um papo rico de mãe, esse bate-papo de mãe para mãe, e eu sei o quanto que a gente está na correria, não tem tempo, a gente precisa de facilidades, e esse assunto sobre dinheiro a gente não pode deixar para depois, porque esse para depois é a gente deixar passar uma oportunidade de construir hábitos que sejam importantes ser criados agora, construídos aqui na infância, tá bom? Então vamos lá? Eu separei aqui, fiz até uns slides, inclusive me fala se esse tipo de apresentação facilita essas explicações, e a gente continua se estiver sendo produtivo para a gente. Bem, se eu perguntar o que que o dinheiro compra, muitas vezes a gente vai cair nessas duas questões, nessas duas situações que já é um conceito muito importante, que é entender que o dinheiro ele compra necessidades ou desejos. E aí, quero que você faça aí uma reflexão aí, lembre, resgate aí na sua memória. Nessa semana, o que que você comprou? Você foi no mercado? Você foi numa loja de shopping? Foi no aniversário? Teve que levar algum presente? Foi a algum restaurante? Se a gente puder, né, dividir, praticamente tudo a gente consegue encaixar nessas duas situações. Ou é uma necessidade, ou é um desejo. Só que na aula, né, nessa aulinha de hoje aqui, eu quero trazer um conceito que vai ajudar muito tanto nós, adultos, como os nossos filhos, a entender os critérios que a gente usa para comprar coisas do nosso dia a dia. São os critérios de: será que eu estou comprando facilidade? Será que eu estou comprando habilidade de alguém ou tempo? E aqui eu trouxe aqui algumas figuras ilustrativas. Eu gosto muito de apresentar de uma forma visual porque me ajuda bastante. Se esse tipo de comunicação te ajuda, deixa aqui também o seu comentário para a gente entender e trazer os outros recursos ou reforçar esses, que é para facilitar nessa explicação. Eu gosto muito de explicar de uma forma visual, porque eu acho que facilita. Eu trouxe aqui, ó, um pedaço, né, de mamão cortado e
E aqui no mercado, sabe, aqui perto de casa, eu gosto muito de até mostrar para os meus filhos a diferença do que é a gente pegar um potinho, lá vem uns potinhos com os mamões cortadinhos, e eu gosto de mostrar para eles quanto que é o quilo do mamão inteiro. E é tão interessante porque às vezes chega a ser até o triplo de preço, né? Só que assim, é mamão, não teve nenhuma transformação, não é um doce de mamão, não é nada modificado, é o mesmo mamão. Então aqui eu explico para eles que a gente está comprando a facilidade. E se teve a facilidade, teve alguém que fez pela gente. Alguém foi lá e cortou. Então a gente está pagando o tempo de uma pessoa. Isso faz com que a gente tenha algo prático, né? Às vezes, muitas vezes, a pessoa não quer comprar um inteiro, não quer desperdiçar. Então a gente está comprando ali, além da habilidade, o tempo de alguém, nós estamos comprando também essa facilidade de ter em pequenas quantidades. Mas a gente começa a entender que os preços, né, eles variam de acordo com esses critérios. E eu trouxe aqui outros exemplos do dia a dia que é para a gente poder. Isso facilita, na verdade, é o próprio dia a dia mostrando essa conversa sobre dinheiro de uma forma bem natural. Deixa eu pegar aqui, ó. O outro exemplo que eu trouxe é um serviço que você precisa ir na sua casa ou no seu escritório. É, se você tem esse exemplo bem próximo a você, comece a se questionar. Você está pagando uma pessoa para fazer o serviço de limpeza porque você não sabe ou porque você não tem tempo? Então, muitas vezes aqui nós estamos envolvendo dois critérios. Não, eu não consigo nem limpar. Ou, eu até consigo, mas eu preciso de tempo. Eu ganho tempo se eu pagar isso para alguém fazer, né? Então, você vê, aqui nós já estamos falando de contratar uma habilidade, mas, de novo, nós caímos no fator tempo, né? E é tão interessante porque agora você começa a pensar, será que eu conseguiria fazer? Será que eu tenho tempo para isso? Ou eu estava no piloto automático, contratando as coisas sem eu ter esse critério, né? Vamos pegar aqui um exemplo bem comum que ajuda para o nosso entendimento e na explicação para os nossos filhos. Comida pronta, né? Prato pronto, aí não tem, é um prato, né, basicamente simples para quem sabe fazer, né? Mas você vê, se a gente for comprar os ingredientes e for comprar, se a gente comparar ingredientes com o valor dos ingredientes aí, é claro que o preço dos ingredientes a serem feitos vai ser muito mais barato. E aí vai de novo a gente explicar para os nossos filhos que nós estamos pagando o quê? Facilidade, habilidade, alguém que já tem os utensílios. Então a gente está comprando de novo tempo. Se você for fazer em casa, se você for comprar, puxa, leva tempo. Então isso já dá uma explicação bem prática para os nossos filhos. Por que que não dá para a gente comprar, sei lá, comprar todos os dias fora? Porque a gente está comprando habilidade e tempo de alguém, e nem sempre isso é possível. Então, esse tipo de critério é muito importante explicar. E teve uma vez que eu estava em sala de aula e a gente fez uma dinâmica com os alunos e foi muito interessante porque eles não tinham noção do valor dos ingredientes de um prato simples como esse. E na hora que a gente perguntou assim, quanto que você acha que custa um quilo de frango, de peito, né, para fazer? E aí eles fizeram a comparação baseada num prato pronto. Então eles achavam que era R$ 150, R$ 200, porque eles estavam comparando o valor de uma matéria-prima com o mesmo critério de um valor de alguma coisa que já está pronta, onde envolveu pessoas, envolveu local, envolveu habilidades. Isso aí faz uma diferença para os nossos filhos, porque daqui a algum tempo, não sei a idade do seu filho, mas se ele estiver morando sozinho, ou ele está nessa jornada de independência, esse critério é muito importante na hora de ele fazer os seus controles dos recursos financeiros, né? Outro exemplo aqui que é bem interessante, eu coloquei aqui um bolo de aniversário. Eu sei fazer um bolo. Pô, mas não sai um bolo igual desse que eu gostaria. Mas se eu fizer um curso, me especializar em fazer bolo de aniversário, eu tenho certeza que vai sair. Puxa, mas eu quero o bolo para a semana que vem. Não tenho tempo para adquirir uma habilidade, desenvolver isso e ainda ficar pronto. Então, de novo, nós estamos comprando habilidade e, por consequência, tempo. Então, você vê, eu trouxe aqui exemplos bem comuns do nosso dia a dia que dá para explicar para os nossos filhos, para eles entenderem que às vezes a gente está escolhendo algumas coisas sem olhar os critérios
e que exatamente esses critérios fazem com que a gente gaste de uma forma desnecessária. Então, essa que fica agora uma lição de casa aí para você, papai, mamãe. Pegue alguns exemplos do dia a dia aí e explique para o seu filho por que que às vezes é vantajoso comprar de um jeito e não de outro. Porque muitas vezes você está comprando uma habilidade que talvez você consiga fazer, ou porque você tenha tempo por agora, mas dê exemplos onde mostra essa diferença entre comprar tempo, comprar habilidade, comprar uma facilidade. E se você pegar um exemplo que você consiga falar junto ao seu filho, olha, esse aqui a gente pode substituir. Porque esse aqui, sem perceber, a gente estava comprando de uma forma desnecessária. E essa diferença de preço a gente pode direcionar por algo melhor, algo que a gente esteja desejando. Gostou dessa explicação? Essa explicação de uma forma visual, dentro da rotina, ajuda você a trazer essa conversa sobre dinheiro de uma forma leve e de uma forma que seja importante para todas as fases da vida dele? Deixa aqui seu comentário, eu vou deixar aqui os meus contatos. Se você me segue nas redes sociais, eu vou deixar aqui meu Instagram. Deixa lá uma mensagem. Qual é o seu desafio hoje para começar a falar dinheiro com seu filho? E a gente se encontra no próximo vídeo, Papo Rico de Mãe. Até mais.